Oi, está começando o 115º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Eu acredito que toda a obra do Caetano se constitua como uma revisão crítica da cultura brasileira. E como ele foi crítico, ele compete também com os críticos. O cinema acompanha o impulso criador de Caetano por boa parte da sua trajetória, né? É uma espécie de vertente paralela à música, que se toca com a música em diversos momentos, né? Quando eu vi o Bandido da Luz Vermelha, eu achei que o cinema no Brasil tinha dado um passo radical para além do que tinha sido conseguido pelo cinema novo. Bom, as 2 primeiras vozes que você acabou de ouvir são dos jornalistas Cláudio Leal e Rodrigo Sombra. Bom, e a última eu acho que eu nem preciso falar, né? É do Caetano Veloso. Eu ainda vou falar mais sobre eles, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Os convidados de hoje vieram para falar de Cine Subaé, Escritos sobre Cinema 1960-2023. É uma coletânea que reúne críticas, depoimentos e vários tipos de texto sobre os filmes que marcaram a trajetória do tropicalista Caetano Veloso. Publicado esse ano pela Companhia das Letras, o livro foi organizado pelo Cláudio Leal e pelo Rodrigo Sombra. O Caetano é daquilo que a gente pode chamar de um cinéfilo de carteirinha. Ele já disse que sem o Godard, que é o diretor pioneiro da Nouvelle Vague, não existiria a Tropicália. O livro traz várias críticas cinematográficas que o Caetano publicou na década de 60 sobre filmes do cinema novo, que é uma das principais influências da obra dele. Ele também escreveu sobre o neorrealismo italiano, a produção francesa e vários outros tipos de cinema do século XX, basicamente. O Cláudio Leal é jornalista e mestre em teoria, história e crítica de cinema pela USP. Já o Rodrigo Sombra é fotógrafo e professor do curso de audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e doutor em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então vamos lá para a conversa com o Cláudio Leal e o Rodrigo Sombra. Seja bem-vindo, Cláudio Leal, aqui ao 451 MHz, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Que alegria falar com vocês aí. Muito bom estar aqui, seja bem-vindo. E você também, Rodrigo Sombra, seja bem-vindo ao 451 MHz. Muito obrigado, Paulo. Feliz com o convite. Beleza, olha, e quem gosta do Caetano sabe que desde o comecinho já traz referências técnicas cinematográficas de montagem, digamos assim, tanto dos LPs como das canções, mas esse livro revela uma produção muito mais densa, muito mais volumosa do que a gente poderia imaginar. Vocês também se surpreenderam com o volume de coisas que o Caetano já disse e escreveu sobre o cinema? Sem dúvida, a gente no início da pesquisa imaginava que teria um volume razoável de textos dele sobre o cinema, mas jamais 64 textos e entrevistas exclusivas sobre cinema, o que é ainda mais raro para um músico popular. E além disso, a gente quis marcar muito a oralidade do Caetano, como o Caetano fala de cinema, que é um aspecto muito singular, né, do desenvolvimento do pensamento crítico dele, a oralidade. E a gente chegou a 76 fragmentos de entrevistas gerais dele sobre música, mas que ele sempre falava de cinema. Então a gente pode dizer que ele sempre pensou e formulou continuamente o cinema, mesmo tendo se afastado da prática, né, da crítica e da realização que ele sonhava. Me parece que o cinema é a arte que mais dialogou com a música do Caetano, talvez, né, Rodrigo? Sem dúvida. O cinema ocupa um papel privilegiado na obra de Caetano. E Caetano, antes de pensar em ser músico, ele se imaginava cineasta, imaginava que teria mais vocação para o cinema do que para a música. A função que ele ocupa como crítico, muito jovem, muito precocemente, foi a primeira atividade profissional que ele exerceu. A ambição criadora do Caetano ao longo da vida dele foi acompanhada pelo desejo permanente de fazer filmes. O Caetano realiza Cinema Falado, que é o único longa-metragem dirigido por ele em 86. Mas antes disso, no início dos anos 70, ele concebeu um princípio de roteiro
no qual ele ia atualizar a história, a relação da Carmen Miranda com o compositor baiano Assis Valente na Bahia dos anos 70. Era um filme musical que ele imaginava filmar com Gal no papel dessa nova Carmen, setentista. Esse filme seria dirigido pelo Walter Lima Júnior, mas acabou não acontecendo. Caetano acabou se desanimando no caminho e não veio a desenvolver esse roteiro. O Walter Lima Júnior jamais veio a filmar esse argumento que o Caetano esboçou. Depois, nos anos 90, ele pensa em dirigir o Paió, né, que viria a ser realizado pela Monique Gardenberg também. Chega a começar a escrever um roteiro que seria uma homenagem à cidade de Salvador vista a partir do mar. Então, o cinema acompanha o impulso criador de Caetano por boa parte da sua trajetória, né? É uma espécie de vertente paralela à música, que se toca com a música em diversos momentos, né? Tanto na composição de trilhas, ou em alguns momentos em que o Caetano atua em filmes, ele atua em alguns filmes, e mesmo, como você bem colocou, na inspiração formal que o cinema oferece às canções do Caetano, e mesmo nas canções que ele compõe em homenagem a cineastas como Michelangelo Antonioni, por exemplo. Qual o primeiro traço cinematográfico explícito vocês enxergam na obra dele? Eu estava tentando recuperar de memória mesmo aquele acrilírico, né? Que fala Telástico, Cinemascope. Em letras, eu me lembro dessa. Deve ter antes, né? Antes, já tem na Bahia, em 63, um Clever Boy Samba, em que ele põe estrelas do cinema francês no cotidiano da cidade, né? Ele cita o Belmondo, ele assimila mitos do cinema na composição dele, mas isso só é assimilado de uma forma mais radical, explícita, com o tropicalismo, com Alegria, Alegria, né, em que ele fala da Brigitte Bardot, e o Augusto de Campos logo afirma que aquela música tinha uma montagem godardiana, enquanto Domingo no Parque do Gil era mais uma estrutura do Eisenstein. Mas a partir disso, esse tema, e não só o tema, mas uma tentativa de transposição de técnicas cinematográficas para a composição dos versos, na linha de montagem dos versos, isso se torna muito recorrente. A gente pode pegar, por exemplo, o disco Araçá Azul e o Transa, em que tem ali procedimentos de poesia moderna, né, como citação, mas existe uma estrutura das canções que tendem muito para querer ser um filme, por exemplo, épico. O arranjo dela todo conduz para uma trilha cinematográfica realizada naquele disco Araçá Azul. E o Transa, a mesma coisa. E depois ele assume isso no título de discos, né? Em Cinema Transcendental, de 79. Depois tem o Show, em homenagem ao Fellini e a Giulietta, que vira disco também. Antes até do disco desse show do Fellini, em 93 ele tem uma canção que é muito expressiva, inclusive a gente colocou no livro, que é Cinema Novo, que é um ensaio feito em forma de canção, em que ele explicita todo o pensamento dele sobre as transformações do cinema brasileiro, do cinema novo, do cinema marginal, no momento em que o cinema estava bastante desprestigiado no Brasil, com o fim da Embrafilme, ataques de Paulo Francis na imprensa ao cinema novo. Então ele usa essa canção como uma resposta, né, ensaística para a experiência do cinema novo, em defesa dessa experiência. Que é uma maravilha de música e uma maravilha de álbum também, o Tropicália 2, que traz aí muitas dessas matrizes, tanto de Caetano como Gil, né? Esse começo baiano é o grande tema do livro, tanto que esse título Cine Subaé é muito legal, porque ele pega bem esse lugar onde o Caetano se formou, né? O cinema do interior, né? Onde ele diz que passou horas e via, né, filmes nos fins de semana e passava o dia inteiro chorando até, ele descreve isso no prefácio, né? E também aquele ambiente da cultura baiana nos anos 60, que é maravilhoso, que deu em Glauber, em Caetano, em Gil e toda essa geração que marcou a cultura brasileira, né? O ponto de fuga, quer dizer, não sei se é o ponto de fuga, mas talvez o final disso tudo é um pouco melancólico, né? Com ele mesmo lamenta a TV, o streaming. Numa canção também dele, ele fala da neguinho só quer saber de cinema em shopping, né? É quase a epígrafe do fim, né, do livro, assim, é quase um fecho.
Queria saber se vocês acham que esse arco todo, que o Caetano sempre é muito otimista em relação ao Brasil e à cultura brasileira e ao cinema e tal, de repente se fica esse sabor um pouquinho amargo no livro, assim, sobre o cinema brasileiro. Eu não sei se ele tem uma sensação amarga em relação ao destino do cinema brasileiro. Embora o Caetano não vá mais ao cinema tanto quanto foi em outros momentos, ele lamenta isso. Eu acho que ele mantém intacta a reserva de entusiasmo que ele tem em relação ao cinema brasileiro. Também demonstra entusiasmo pela produção de Contagem, em Minas Gerais, da Filmes de Plástico, e também sobre o cinema pernambucano. Embora ele reconheça as dificuldades e as fragilidades do circuito exibidor brasileiro, o provincianismo do circuito exibidor brasileiro e a dificuldade do cinema brasileiro pertencer às salas de cinema, hoje, ele não ser um espectador, um cinéfilo que não conseguiu se adaptar à era do streaming, ele não tem nenhum pendor a séries, é um formato que resulta enfadonho para ele não consegue assistir, não gosta de assistir. Eu sinto que ele ainda tem muito entusiasmo com as coisas que são produzidas no Brasil, no cinema contemporâneo brasileiro. Sim, e tem uma questão também, acho que é geracional, né? Porque a geração dele viveu a grande era do cinema do século XX, né? E do cinema americano e europeu e brasileiro. O cinema brasileiro era relevante em nível mundial. Então, acho que o livro também flagra muito esse grande momento histórico do cinema como uma grande arte democrática, né? Do século XX, né? Que não sei se o streaming traz um individualismo, porque o consumo é individual, né? A experiência, curiosamente, ela não favorece a introspecção, né? Eu acho que ele mantém uma posição talvez mais clássica no que se refere à experiência de ver um filme numa sala de cinema. Esse aspecto de compartilhar uma obra de arte de um modo coletivo, como acontece na própria música, na experiência de um show, ele ainda se apega muito ao prazer de estar numa sala de cinema. E acho que isso fica muito evidente no livro Cine Subaé, porque ele não só comenta os filmes quando escreve críticas ou ensaios ou comentários mais livres, né? Ele também se refere à própria experiência de ver um filme em uma sala. Ao mesmo tempo em que ele tem essa postura que o Rodrigo descreve, de permanecer atento, entusiasmado com o curso da história e das coisas, assim, ao mesmo tempo ele não se distancia da sensibilidade de um jovem espectador que frequentava os 3 cinemas de Santa Amaro e via filmes mexicanos, franceses, americanos, com a diversidade que hoje não é mais tão visível no circuito exibidor. O próprio experimentalismo, que é uma coisa que o Caetano flerta na obra dele muitas vezes, mas abandona de uma certa maneira, né? Assim, tem uma hora que ele faz uma opção, tá dito isso no Verdade Tropical, né? Chega uma hora que ele constata que era um certo destino ser um artista pop e ser quem acabou sendo, né? O cinema permitiu ele experimentar um pouquinho mais, né? Lá em 86 ele estava fazendo música bem pop, né? Mas estava fazendo um cinema bem mais difícil, vamos dizer assim, né? Vocês acham que o cinema permitiu uma liberdade de artista que talvez a indústria musical na qual ele acabou, não vou dizer preso, porque o Caetano não se deixa prender, mas que ele acabou sendo um protagonista, né? Dificultou um pouco mais o experimentalismo, embora aqui e ali várias músicas, anos 90 tem aquela com Arthur Lindsay, faz várias coisas, mas acaba continuando na linha pop, né? É curioso você falar isso, porque quando ele faz o Cinema Falado, que é o filme que tem uma veia ensaística muito marcada, propõe o cinema de ideias, é um cinema mais reflexivo. A economia brasileira não permite o crescimento de uma indústria cinematográfica. O filme virgem é caro. A produção de um filme é algo que exige riqueza. As ruas estão cheias de meninos roubando. A maioria dos brasileiros é analfabeta. Ele tem 2 textos sobre esse filme no livro, né? Um texto que é um release do filme e um outro que ele escreve quase 20 anos depois, em que ele rememora os ataques sofridos pelo filme e sai em defesa do próprio filme. E em ambos os textos ele menciona as intenções dele como cineasta naquela altura, e ele imaginava que aquele experimentalismo exercido em Um Cinema Falado seria uma espécie de esboço de filmes mais palatáveis, com vocação mais comercial, que ele planejava, que ele sonhava dirigir.
Então, de certa forma, o Caetano cineasta, o Caetano cineasta que se esboçava, o que ele sonhou naquela altura, ele, de alguma maneira, se aproximava também de uma arte de massa, de uma arte industrial, de uma arte que ambicionava se comunicar com um grande número de pessoas. A própria tentativa dele de participar da adaptação da peça Ao Paió para o cinema já acenava para isso. Esse outro roteiro, inspirado num personagem que tinha lá em Salvador, o Marco Polo, que fala da cidade a partir do mar. Ele é um cara que tinha um barco e andava pela cidade toda pelo barco. Tinha um tom popular muito nítido também, né? Tinha um toque de melodrama, um pouco de musical. Então, de certa forma, o cineasta que o Caetano imaginava ser também tinha uma veia popular muito forte, né? Embora ele não tenha exercido, não tenha chegado a exercer isso. Mas o que você diz, Paulo, em relação a essa opção declarada dele em seguir um percurso mais pop e não absolutamente experimental, vem muito no período do Araçá Azul, que é um disco que ele planeja a partir da experiência dele na trilha do São Bernardo, do Leon Risman. Ele faz uma experiência de estúdio que resulta nesse disco, que é um disco forte, cujo resultado sonoro não ficou como ele queria. Ele sempre desejou fazer uma mixagem nova do Araçá Azul, mas nunca conseguiu, porque o master ele não encontrou mais. No entanto, após essa tentativa dele de ter uma postura mais radical, quase como um eletrochoque no corpo da música brasileira, ele entra, claro, numa fase mais, digamos assim, para usar uma linguajar cinematográfica mais linear, mas ele nunca ele sempre tem zonas de vanguarda em tudo que faz dentro dessa esfera pop. Mas se a gente pensar que depois, nos anos 80, quando ele faz o seu primeiro longa, a sua primeira incursão no cinema, ele volta para a atitude experimental do filme Ensaio, que ele próprio tem no livro essa frase, diz que é o Araçá Azul no cinema. Então o começo dele no cinema remete muito aos primórdios dele na música. Quer dizer, não exatamente os primórdios, mas ainda ali no desdobramento do tropicalismo. Qual é o disco que vem logo depois de Araçá Azul? Vem o Joia e Qualquer Coisa, né? Em 75. Que são discos muito pops, né? Inclusive trazem músicas dos Beatles como uma espécie de afirmação do pop, né? Até, né? Esses dois discos, né? Que saíram juntos, né? Se não me engano, esses dois. Isso, mesmo ano, 75. E o repertório que ele canta hoje em show, básico, vem depois desses dois discos, né? E não seria Caetano se não fosse esse movimento, vou chamar de dialético, até talvez para provocá-lo, mas à frente o verso, né, de cada trabalho que ele faz, né? Uma coisa muito legal. Eu queria perguntar, vocês pensaram que isso daria um filme? Porque teve o Narciso em Férias, né, do Renato Terra, né, que é do Calil, né? Que é um filme meio do Caetano também, né, e no qual ele é o protagonista, né? Que aí traz um pouco do Verdade Tropical, né? Ele desdobra o Verdade Tropical, né? Isso não rende mais ainda? Vocês não acham que Caetano toparia explorar mais? Assim, durante um tempo eu pensava em vê-lo de novo fazendo filmes. Acho que seria algo muito importante para o cinema brasileiro, pela dimensão cultural que ele assumiu, pelas questões que ele poderia trazer. Mas no curso do livro, da pesquisa, no diálogo com ele, a gente abordou esse assunto. E o Caetano sempre fala da imensa dificuldade hoje para ele de fazer um filme em termos de produção mesmo. Ele acha que é algo muito mastodôntico, é muito complexo, mais do que foi no período do cinema falado. Ele lembra muito o que Glauber dizia num curso que ele fez jovem na Bahia com Glauber sobre produção, que dizia que o primeiro ato de um cineasta devia ser de olhar no olho de um banqueiro. Então, ele se assusta muito com a perspectiva de enfrentar uma produção muito agigantada e que isso termine prejudicando o fluxo de filmagem, de retorno dele. Ele não tem esse desejo hoje de voltar, né? Eu queria dar um recado agora para você, que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com apenas R$ 23 por mês,
você contribui financeiramente para a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no fim do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no nosso site, nas newsletters. E também tem acesso a vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso novo site, que está uma beleza e foi realizado com apoio financeiro dos nossos leitores. Eu também queria te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório. É isso mesmo, uma página no site da 451, onde a gente reúne vários links, referências, imagens, textos e curiosidades sobre os assuntos que a gente discute aqui. Então é só entrar lá na seção de podcasts do nosso site e acessar o repertório 451 MHz. Bom, e antes de seguir com a entrevista, a gente tem um recado para você da Casa de Cultura do Parque. Na Varanda é uma série de vídeos feita pela Casa de Cultura do Parque em 2020 para não deixar a arte parar durante a pandemia. Ao longo de 2 anos, foram realizados mais de 60 vídeos em diversos formatos, desde resenhas até performances. Agora, 4 anos depois, a casa apresenta a primeira mostra na Varanda, Rio e Também Posso Chorar, com uma seleção de 25 vídeos de 19 artistas e coletivos, a partir do dia 20 de julho na Casa de Cultura do Parque. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa com o Cláudio Leal e o Rodrigo Sombra. E vocês chegaram a visitar os lugares lá em Santo Amaro, onde ele foi, ver os filmes? E ainda existe o Cine Subaé? Qual é a situação atual ali do cinema de rua em Santo Amaro? Santo Amaro não tem mais nenhum cinema aberto hoje. Existe apenas um teatro, que é o Teatro Dona Canu, que há a possibilidade de ser projetado algo dentro dele, mas hoje não tem. Como em muitas cidades do interior, né, do Brasil, cidades que tinham um circuito exibidor mínimo, assim, pelo menos 2 cinemas ou 1, e hoje não tem mais nenhum. Então o livro demonstra muito essa especificidade cultural, né, do país mesmo, nos anos 50 e 60, né? Ele não seria quem foi como artista se não existisse salas de cinema. Eu acho que é mais do que o país, é o mundo todo, né? Naquela época o cinema estava chegando em qualquer cidadezinha do Ocidente, pelo menos, né? A televisão que muda isso, né? A televisão vira esse jogo, né? Cuja existência ele não lamenta, né? Parece até que ele lamenta mais o streaming do que a TV. É curioso, porque ele tem canções em louvor à televisão. E ele já deu depoimentos dizendo que usou a televisão, gosta da televisão, fez um uso instrumental até para divulgar a palavra lá dele, vamos dizer assim. Curioso isso, né? Que a TV seja um pouco vista aparentemente como um pouco menos de reserva do que o streaming, que seria, em tese, uma democratização, né? Ele até pontua no livro que ele reconhecia a destreza técnica e a capacidade de feitura exibida pela TV brasileira, pela dramaturgia na TV brasileira, que em muitos aspectos chegava em lugares que o cinema brasileiro ainda tateava. Ele acreditava que a dramaturgia televisiva, em certo sentido, se postava à frente, um certo domínio da narrativa mais linear, mais popular, conseguia se comunicar com o público de modo que o cinema brasileiro muitas vezes não conseguia. E ele tem um texto, um ensaio no livro dedicado a Elis Regina sobre videoclipes, né? É um texto com um título ambíguo, que é Vendo Canções. E esse texto reconhece o videoclipe, a emergência do videoclipe ali nos anos 80, que hoje é visto até por alguns com uma estética um pouco kitsch, né? Mas ele reconhece naquilo ali como um retorno formal de coisas da vanguarda do cinema dos anos 20 e 30. De René Clair, até do Cocteau, que ele cita numa canção, né, Noite de Hotel, que é um comentário também à estética do videoclipe. Então ele vê com muito interesse o fenômeno da televisão, também por causa da língua, né? Ele é muito interessado em prosódias, e ele vê, por exemplo, a Rede Globo como um fenômeno, assim, em termos de criação até de uma língua nacional na
nas telenovelas. Nessa questão dos videoclipes, é muito legal ver os videoclipes que ele, inclusive, protagonizou no Fantástico. Estão no YouTube. Tem lá o Podes Poderes, ele andando pela Avenida Paulista, assim, com uma roupa New Wave, blazer e tal, e fazendo micagens ali na calçada da Paulista. Então é divertido, ele aderiu mesmo, né, à linguagem do videoclipe, que é uma linguagem que a gente não devia jogar fora, né? Porque parece que hoje estaria adequado ao nosso tempo, né? Um vídeo curto, uma canção. Curioso que o videoclipe ainda não tenha sido reabilitado, né? O Caetano, inclusive, dirigiu 2 videoclipes, do Terra e Estrangeiro. E é muito curioso porque um cineasta de vanguarda, experimental até hoje, como Júlio Bressani, também fez, né, videoclipe. O videoclipe do disco de Bethânia com as canções de Roberto Carlos, né? As canções que você fez para mim é um videoclipe lindíssimo do Júlio, elogiado inclusive por Caetano. Então ele experimenta também. E essa questão da relação com a crítica não é só cinema, é o cinema e a crítica de cinema, né? E o cinema como crítica e a relação com a própria crítica do cinema que ele produz, né? A relação do Caetano com a crítica sempre foi um ponto de interesse, né? Esse diálogo que às vezes tem um tom de provocação, tá também no livro, né? No primeiro texto ele tá criticando o público, né? Querem falar um pouquinho desses textos? Que foi um garimpo especial que vocês fizeram, né? Em veículos, inclusive, que não estavam mapeados anteriormente, né? Isso. Sobre a relação dele com a crítica, eu acredito que toda a obra do Caetano se constitua como uma revisão crítica da cultura brasileira. Ele sempre faz pontuações críticas em canções. Você pega Mil Coco, há uma música ali que é Gilgal, que é toda uma formulação crítica sobre a transformação da canção, enfim. Caetano sempre tem revisão crítica. E como ele foi crítico, ele diz até no livro que ele compete também com os críticos. Então, se ele discorda de uma crítica, ele vai para contestação da crítica. Isso enriquece bastante, né, o universo cultural. Claro que nem toda polêmica resulta em um avanço de ideias, mas ele sempre teve uma postura muito ativa em relação a isso. E desde de jovem, essas críticas dele quando ele tinha 18 anos, 19 anos, tem também um sentido de confrontação, mas aí não em relação à crítica. A crítica é um ponto de apoio dele na Bahia, que era o Glauber Rocha e o Walter da Silveira. Mas a confrontação dele ali é com o espectador. Talvez se assemelhe mais à circunstância dele do É Proibido Proibir, em 68. Mas em diversos momentos do livro você percebe o Caetano remando na contracorrente da crítica e tentando dessacralizar certas apreciações críticas dominantes. O caso mais célebre talvez seja o do Wim Wenders, né, que é motivo de seguidos ataques por parte de Caetano. O cinema de Wim Wenders nos anos 80 gozava de tremenda unanimidade crítica. Talvez fosse o principal cineasta europeu naquele momento. E o Caetano, em diversas oportunidades, observa essa louvação ao cinema do Wim Wenders como uma espécie de mistificação. Tem uma espécie de exercício crítico em forma de dramaturgia numa cena inteira do cinema falado, em que ele vai discutir o cinema de Godard, vai discutir o cinema do Wim Wenders, mas isso vale para outros cineastas também. O Woody Allen, durante muito tempo, foi um cineasta ao qual o Caetano demonstrava um total desapreço. E mesmo cineastas muito canônicos, tem um momento que o Bergman, Caetano sublinha o aspecto quiche de Bergman, que é algo que você, à primeira vista, não notaria, ou teria coragem de dizer. Assim. Então, há diversos momentos em que ele se coloca numa posição bastante na direção inversa do que era dominante na crítica. Ao mesmo tempo tem uma reverência ao universo da crítica, né? Um desejo de ser crítico e tal. Ao mesmo tempo, quando ele fala da produção crítica sobre a obra dele, reiteradamente diz, não li nada que tivesse me impressionado muito, né? Toda vez que ele fala, quando fulano escreveu sobre o meu negócio, isso já não me impressionou, não me impactou. Eu acho, Paulo, eu diria que ele tem uma postura diferente, mas parecida com outro artista contemporâneo dele, como Zé Celso. O Caetano tem uma aversão à cristalização da figura dele como histórica. Ele acha claramente
Eu nunca ouvi ele falar isso, mas todas as intervenções dele em entrevistas a respeito da própria obra, do lugar dele, enfim, ele sempre tem uma oposição que não está exatamente na superfície, mas está ali um pouco embaixo, de não se deixar cristalizar na história, sabe? Então, eu acho que isso tem muito a ver com esse tipo de comentário que ele faz em relação a textos sobre ele. O que não acontece em relação a intervenções históricas, como dos poetas concretos, ou do ensaísmo do Zé Miguel Wisnik em relação à obra dele. Mas ele tem essa especificidade mesmo. A gente falou do cinema novo, a música do Caetano, que é um pouco a epígrafe do livro, né? Que mostra muito essa construção do cinema se apoiando na canção, né? E o filme quis dizer, eu sou o samba, né? Então, querendo encarnar um samba e tal. Esse movimento, ele se prolonga na canção do Caetano? Ele procurou fazer o contrário também, se apoiando no cinema para construir a sua obra? Que luz que vocês enxergam na canção do Caetano? Queria ouvir um pouquinho vocês qualificando cinematograficamente a obra musical dele. Eu acho que o Caetano faz na música, a princípio, uma transposição de ideias que estavam sendo discutidas pelo cinema novo. Toda a tensão entre arte popular e arte de vanguarda, tudo isso estava em voga na discussão crítica do cinema novo. Quando ele vai para o tropicalismo, esse passado dele como crítico e cineasta em germe aflora. E ele joga para dentro do tropicalismo. E quem faz isso a rigor é o Caetano mesmo, porque o Gil não tinha uma formação cinéfila. O Rogério Duarte, que era o designer do tropicalismo, um dos formuladores, tinha uma formação cinematográfica, mas ele não era um artista de palco, nem se tornou um artista pop. Então Caetano virou o grande catalisador. E depois, com a emergência, assim, o surgimento do cinema, do chamado cinema marginal, que é um termo nem sempre acolhido, né, pelos cineastas que participaram desse grupo, quando surge, ele se coloca no ponto de tensão entre os dois caminhos, né, o caminho do cinema novo e o caminho do cinema marginal. E é ele o artista que faz o diálogo. As duas vertentes passam por ele, tanto que o Antonioni, quando vai ao Rio de Janeiro, vai para um jantar na casa do Cacá Diegues, encontra Caetano, depois vai para um jantar na casa de Júlio Bressani, de um outro grupo, encontra Caetano e observa, pô, você é o único que esteve nos dois. E teve inclusive em mais, né? Ele faz uma ponta como ator num filme sensacional que está sendo até restaurado agora, chamado Onda Nova. E ele faz o papel de si mesmo, né? Como Caetano Veloso, numa ponta ali, divertidíssima. É um filme da vanguarda paulista, muito improvável esse filme. E tá ganhando uma restauração agora. A gente vai poder ver o Caetano ali. Você tem conhecimento de outros filmes em que ele atua? O livro... Ele atua como ele mesmo também no filme Os Herdeiros, do Cacá Diegues, que é um filme de 1969. Filho de um continente mulato, asteca e caliente. A capa do livro extrai um fotograma desse filme. E ele vai atuar em 3 filmes do Júlio Bressani. Ele atua no Mandarim. Vamos ver se você gosta desta canção. Eu a fiz sozinho. Quem vê assim pensa que você é muito minha filha. Tabu. Você precisa dizer isso alto para o Brasil ouvir. Brasil absurdo. Eu acho você o James Joyce brasileiro. Que tal? Achas pouco? James Jossa. Mas por que será? E nos Sermões. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Sem falar no Fale com Ela, né? Em que ele aparece tocando o Curucucu Paloma, o filme do Almodóvar. Dicen que não comia, nomás se le iba en puro tomar. E o Narciso em Férias também, que ele é o entrevistado ali, que é um documentário, claro, né? Do Calil,
E, bom, gente, vamos ouvir um trechinho, então, tem o Caetano falando um pouquinho desse diálogo aí, com essas vertentes do cinema, nesse trecho da entrevista que vocês cederam aqui com exclusividade para o 451 MHz. Vamos lá, então. Quando eu vi o Bandido da Luz Vermelha, eu achei que o cinema no Brasil tinha dado um passo radical para além do que tinha sido conseguido pelo cinema novo. E, de fato, isso continuou ali esboçado. Mesmo quando a gente revê ou relembra, a gente sente que há um aspecto de ruptura, mas há um aspecto também de desenvolvimento de algo que poderia talvez chegar a acontecer. Tanto o Rogério Ganzella quanto os participantes do Cinema Novo tomaram o fato mais como uma ruptura que resultou num distanciamento das pessoas e uma como é que eu posso dizer, uma hostilidade até entre Rogério Ganzella e Julinho Bressani, que a ele se uniu, que tinha começado mais perto no ambiente mais cinemanovista. Eu já conhecia ele porque tinha feito um filme sobre Bethânia e gostava muito dele e tal. Mas ele se identificou com o Rogério Ganzella do Bandido da Luz Vermelha e ficaram muito unidos. Mas o filme, para mim, deveria ter sido aproveitado pelo Brasil como um todo, incluindo a turma do Cinema Novo. Mas eu tinha uma ideia muito, talvez nascida da música. É curioso porque, sendo tropicalista, o nosso negócio resultou em algum nível de ruptura, mas eu nunca entendi as coisas assim, nem tratei as coisas como se fossem assim. E, de fato, na música, a tendência de reconhecimento da organicidade, do desenvolvimento dessa linguagem, da canção, se dá com muito mais facilidade do que no cinema. E eu atribuo isso ao fato de você fazer uma música, pode sentar com um violão, até sem um violão, né, e fazer uma canção. E ela pode se tornar conhecida ou não, você pode mostrar a outras pessoas, pode não mostrar. Não dá trabalho, mas fazer um filme não é, você tem que levantar. Naquela época, então, hoje em dia você pode fazer no telefone, não sei o quê, sei lá, o que é que pode. Mas naquela época você tinha que pensar em levantar dinheiro para poder fazer e depois fazer em estágios diferentes, né? O que ia resultar num filme. Mas isso durava, às vezes, alguns anos para você pensar, conseguir, realizar, não sei o quê. E então eu acho que isso dificulta a sensação compartilhada de desenvolvimento de uma linguagem por pessoas que fazem cinema, pelo menos pelas que faziam cinema no Brasil nesse período. Porque levantar a produção aqui era fogo, né? É fogo, mas é menos difícil hoje, mas... E foi um sucesso comercial, né? O Bandido, maior do que qualquer outro. E merecido, porque cultura, né? O Bandido da Luz Vermelha tinha passava uma impressão de domínio da linguagem que para qualquer espectador brasileiro era como se fosse assim, isso é um filme mesmo. Eu acho isso até hoje. Foi assim a impressão que me deu, e as poucas vezes que revi mais recentemente, eu reconfirmei essa impressão. Acho que é isso, ficou legal. Aqui tinha um apelo pop também, o Bandido da Luz Vermelha, né? Que no Cinema Novo não tinha, né? Eu não sei, aí tem, porque o Terra em Transe, aquela cena no Parque Lage, com sambistas e um cara um cara como se fosse uma caricatura de figura da política, dançando, um negócio, entendeu? E outros políticos que estavam metidos no negócio. Aquilo ali beirava o negócio pop, tinha a ver com
tinha uma dimensão já pop, assim. Agora, o Bandido tinha muito mais. Tem paráfrase do Godard, né? Aquele explodisse com o negócio no pescoço, tem a ver com Pierrot Le Fou, e propositadamente é uma coisa... E tem um tom, um jeito, momentos que você vê que está fazendo como se fosse filme americano. Filme de gênero também, né? Mas eu achava muito... O que me parece incrível é que é muito destro na feitura, o que não é o caso dos filmes do cinema novo. E curiosamente, não é o caso dos filmes que Rogério fez a seguir. Eu acho que ele recebeu a pancada dessa ruptura de uma maneira um pouco... O Julinho acho que se desenvolveu. E o Rogério, ele fez muitas coisas lindas depois, trechos de alguma coisa dos outros filmes, mas não, aquela inteireza do Bandido da Luz Vermelha, eu acho que ele não reencontrou. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Paulo. Um prazer conversar com você. Valeu, Cláudio. Muito obrigado. Obrigado aí, Paulo. Valeu, obrigado demais. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Olivia Pilar, que é a autora de Um Traço Até Você, que foi publicado pela Intrínseca em 2023. A dica da Olivia é Romance Real, livro de Clara Alves, publicado pela Seguinte em 2022. A Clara é uma autora carioca, jovem, que escreve livros para o público jovem adulto, e numa temática muito parecida com o que eu gosto de consumir como leitora e com o que eu escrevo como autora. Nós estamos juntas em 2 coletâneas, inclusive, e para além da Clara ser uma pessoa muito querida, muito prestativa para os outros autores, muito presente para o público dela, eu acho que ela tem uma capacidade muito grande de falar sobre os problemas da juventude de um jeito leve, descontraído, de um jeito que você não consegue largar a leitura. E eu vou indicar o último romance publicado pela Clara, pela editora Seguinte, que chama Romance Real, que, assim como Conectadas, é um sucesso. Ele vai contar a história da Diana, que sai do Rio de Janeiro para ir morar com o pai. Ela está passando por um momento de luto e ela conhece uma garota em Londres e as coisas acontecem a partir daí. E outra história da Clara que eu também gosto muito é da coletânea sobre Amor, Estrelas e a Cabeça nas Nuvens, da qual eu faço parte, mas não é por isso, que o conto dela chama Desequilibrada e acompanha a personagem do signo de Libra. E é um conto muito fofo, muito bem construído. Apesar de ser um conto, ela tem a capacidade de trazer uma história completa em poucas páginas, assim. Então, leiam Clara Alves, ela é um sucesso, é um fenômeno super merecido. Então foi essa a dica da Olivia Pilar, Romance Real de Clara Alves, publicado pela Seguinte em 2022. E antes da gente encerrar, aproveita que você está aí com o seu celular por perto e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas aqui para o nosso programa e comentar o que você achou desse episódio. É só clicar no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 23 por mês.
Então, muito obrigado a Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Valessa Lopes Baldim, Fernanda Calef Barbeta, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Tiago Barreto, Maria Bertrand, Carmen Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Cristiane Bolo, Célio Braga, José Osmar Azevedo Carneiro, Teresa Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Poliana Preto Miranda Catrim, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Rodrigo dos Santos Crepaldi, Matheus Novaes Dias, Mário Rico Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fragas, Luísa Franco, Érica Georgino, Maria Filomena Gregório, Lúcia Guimarães, Kellen Gutierrez, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Diane Maia, Jaime Mendes, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Rodrigo Moura, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Cláudia Penteado, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Elisa von Handel, Vitor Ribeiro, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Camila Sardenberg, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria de Lourdes Maciel Silva, Maria Rosalinda Silva, Vitor Hugo Siqueira, Regina Gomes Sodré, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Raiesha Benevenuto e Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Marisa Werneck e Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 115º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 26 de julho. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.